Vamos em frente, mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Seja muito bem-vindo. Vamos nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele, na sua presença, para mergulharmos na sua palavra. Vamos, pegue sua Bíblia, chame aí um familiar, junte o filho e vamos tirar um tempo, vamos ter um tempo, na verdade, na presença de Deus, tá bom? Abra o seu coração, esteja aí com a sua mente atenta às verdades do céu. Números 12 e 13 são os capítulos de hoje do Antigo Testamento. Lucas 23, Novo Testamento, tá bom? Anota aí os capítulos de hoje. Números 12 e 13, Lucas 23. Vamos começar por Números 12. Eu quero só lembrar você que é novo aqui no canal, que não é inscrito ainda. Você pode clicar agora aí no botão inscrever-se, tá bom? Marca no sino a opção de todas, para você ser sempre notificado, avisado, quando liberarmos aqui os capítulos ou entrarmos ao vivo. Tá bom? Vamos nós. Números 12, primeiro capítulo, a partir do verso 1 nós lemos. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso? Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse, ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés? Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés, ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias. Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. E aqui nós finalizamos o capítulo 12 de Números. Vamos ao capítulo 13. Capítulo 13, verso 1, nós lemos a palavra de Deus que diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan,
Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Hamate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. A Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nele há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza vamos conquistá-la, podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. E aqui nós finalizamos o capítulo 3 de Números e os capítulos do Antigo Testamento. Vamos para Lucas 23, Novo Testamento, a partir do verso 1. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio o Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas,
pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta para nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão, e uma só voz gritava: mate-o, solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, de pendurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde.
A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. E aqui nós finalizamos o capítulo do Novo Testamento, Lucas, capítulo 23, e finalizamos os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Quero orar antes de finalizarmos, mas antes de orarmos, quero pedir que você deixe o seu like, tá? O seu like pode abençoar centenas, milhares de vidas. E que você lembre de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Compartilhe nos seus grupos, com seus contatos e abençoe muitas vidas, ok? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Nós já vimos, Senhor, a expedição em Números que saiu para espiar a terra, para ver, Senhor, a Tua promessa com os próprios olhos. Mas eles não creram, Senhor. Nós vimos aqui, Senhor, o Senhor Jesus sendo crucificado. E Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas, Senhor, a Tua palavra, ela diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí nós entramos, Senhor, nós fomos enxertados, Senhor, nós fomos reconciliados contigo através, Senhor, do sacrifício da cruz. Nós louvamos a Ti nesse dia, em gratidão, Senhor. Nós lembramos, Senhor, há poucos dias estávamos juntos como igreja, tomando a ceia e agradecendo, Senhor, o Teu sangue vertido, Teu sangue poderoso, o sangue que lava, que purifica, Senhor, que nos limpa de todo mal, de todo pecado, Senhor, o sangue que pagou o escrito de dívida, a nossa dívida. Senhor, a sentença de morte foi cancelada e agora nós temos toda a eternidade contigo. Deus, traz essa consciência às nossas vidas. Nós temos o Senhor, nós somos teus, Senhor, totalmente teus. Senhor, eu oro por aqueles que estão aqui, Senhor, e ainda tem a sua mente, Senhor, em dúvida, ainda tem sua mente, Senhor, sem compreender, Senhor, abre o entendimento espiritual. Que haja uma unção de arrependimento nesse dia. Senhor, arrependimento, Senhor, que o orgulho saia, a queixa saia, a ira saia, Senhor, e venha transformar essa casa, essa família, esse ambiente num lugar de paz. Derrama a Tua paz neste lugar. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre os Teus filhos. Senhor, que todas as famílias sejam impactadas nesse dia por essa paz. Que a Tua provisão venha, Senhor, sobre cada família, provisão sobrenatural. Deus, portas abertas para aqueles que precisam de trabalho, Senhor. Abre as portas. Meu Deus, abre a porta certa. Nós abençoamos, Senhor. Concordamos em fé com cada oração e consagramos a Ti este dia.
alimentados no Espírito pela Tua palavra, nós consagramos tudo que faremos nesse dia. Deus, cada momento desse dia consagrado ao Senhor, os nossos corações rendidos aos Teus pés e, Deus, inclinados a viver a Tua vontade, a Tua boa e perfeita vontade. Te louvamos por mais um dia, por Tuas misericórdias, por Teu poder, Teu amor, Teu perdão, Tua graça, Senhor, Teu favor sobre nós. Senhor, libera os Teus anjos, envia os Teus anjos, Senhor, levando livramento para cada filho, cada casa, cada marido, aquele que sai, Senhor, seja guardado, escondido em Ti. Protege, Senhor, blinda de todo mal. Essa é a nossa oração nesse dia, no nome de Jesus. Se você está do outro lado e você crê, fala comigo amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo grande no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.